Oi, aqui é o Nix, seja bem-vindo ao canal. E eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu me peguei pensando, por que as pessoas desistem da programação? Todos os dias, mais pessoas querem entrar para a programação, muitas delas desejando bons salários, né, acima de R$ 10.000, 12, R$ 15.000, podendo até trabalhar para o exterior. Ou então pensando em trabalhar em home office, né, no conforto da sua casa ou de onde quiser. Mas na mesma proporção de pessoas que querem entrar para a programação, existem aquelas que tentaram e estão dizendo, pelo menos, que estão desistindo de entrar para a programação. E a gente encontra essas pessoas nos fóruns, pela internet, nas redes sociais e até nos comentários aqui, né, dos vídeos do YouTube. Só que eu, como professor, eu tenho a missão e o dever de entender o que leva uma pessoa a desistir de entrar para a programação de fato, principalmente para criar caminhos ou formas de conseguir manter, né, os meus alunos ali com a empolgação, com aquela decisão de continuar e com um caminho claro de que eles vão conseguir alcançar o objetivo deles. Então eu fiz um levantamento e te trouxe aqui as principais razões que levam uma pessoa a desistir da área da programação. E eu não estou fazendo esse vídeo para te assustar, bem pelo contrário, eu estou fazendo esse vídeo justamente para te alertar e talvez conseguir que você contorne essas armadilhas que podem te tirar aí do teu sonho, né, do teu desejo de se tornar um programador. E a primeira armadilha que eu quero trazer aqui é não alinhar expectativa e realidade. Muitas pessoas focam só no salário aí de 10, 15 mil reais e não percebem o que é preciso fazer para chegar nesses salários altos. Não dá para fazer aquele caminho básico de entrar para a faculdade e achar que lá você vai ter tudo que você vai precisar para entrar de fato para a área da programação. Isso porque, olha só, as empresas, elas terceirizam o custo da educação dos funcionários dela para nós, ou no caso, para você. E você pode chorar, pode espernear, pode falar que é injusto, e beleza, pode até realmente ser, mas essa é a realidade. Então você vai precisar da faculdade, você vai precisar fazer certificações extras, né? Não certificações, mas buscar ter certificados ali para o seu currículo. Você vai precisar fazer projetos próprios para colocar no seu portfólio, vai precisar estudar por fora, pagar por cursos bons que possam te dar tudo o que você precisa para literalmente cumprir todos os requisitos das vagas. E aí, neste momento que você tiver tudo isso, aí você vai estar pronto para poder concorrer de fato por uma vaga de estágio, uma vaga de trainee e depois, né, para uma vaga de júnior. Basicamente, para você conseguir até mesmo um estágio, você vai precisar saber criar microserviços, APIs REST, trabalhar com banco de dados, pelo menos uma linguagem de programação. Se você for para o front-end também ou para full stack, você vai precisar saber criar uma interface com algum framework muito utilizado, como Angular ou React. E aí, essas são as coisas que você vai ter como praticamente um requisito mínimo hoje em dia para você entrar na área da programação. Então você quer chegar lá? Pague o preço. Simples assim. Segunda armadilha: acreditar que as empresas te devem algo. Isso aqui é basicamente complementar à anterior. E muita gente diz que as empresas elas só querem pleno, só querem sênior. E eu até poderia acreditar nisso se não fosse as dezenas de alunos que a gente conseguiu colocar no mercado da programação só nesse ano. Só que realmente não adianta, nenhuma empresa vai te contratar se você não tiver literalmente pelo menos uns 80% ali dos requisitos que eles estão pedindo para a vaga. Então você pode dizer assim, nossa, mas as empresas estão pedindo os requisitos de um pleno, né, de um sênior. Mas olha só, você vai entrar, né, na empresa, vai trabalhar no mesmo código que o sênior e que o pleno trabalham. Então, é natural que as empresas queiram que você pelo menos tenha uma noção naquelas tecnologias que estão sendo usadas. Então, se a empresa usa um banco de dados PostgreSQL, ela vai colocar isso nos requisitos da vaga.
Se ela usa Java com Spring, ela vai colocar isso nos requisitos da vaga. Se é uma vaga full stack e você também vai ter que lidar com Angular, ela vai pedir o Angular na vaga. E não quer dizer que ela quer que você tenha o domínio completo de todas essas ferramentas, né, de todos os frameworks e linguagens e etc. O que ela quer é que você tenha a noção daquilo ali. Muita gente confunde achando que tem que saber tudo, né, que tem que ser o expert naquelas coisas que estão na vaga ali. Mas, gente, é uma vaga de estágio. Você precisa ter a noção daquelas ferramentas, você não precisa ter o domínio completo delas. O domínio completo delas vai para os sêniors. E qual a diferença então de um sênior para um estagiário se eles vão ter que saber ali as mesmas tecnologias? Simples, experiência. O sênior ele consegue fazer muitas coisas com aquelas ferramentas, enquanto um estagiário está recém aprendendo. E as empresas sabem disso. Só que para filtrar e trazerem os melhores estagiários para que eles possam progredir depois para um júnior, para um pleno, para um sênior, eles já querem um estagiário que tenha mais ou menos a noção ali naquelas ferramentas que a empresa usa. Então, para com esse papo de que, não tem mais vaga, só tem vaga para pleno, só tem vaga para sênior, ou então, e a IA vai acabar com a nossa carreira, ou, nossa, mas as empresas, elas estão pedindo para um júnior o conhecimento de um pleno, de um sênior. Não, cara, você que não está sabendo ler as coisas. E aí entra numa das coisas que eu vou falar logo na sequência, que talvez esteja te faltando alguém para te direcionar e para te dizer o que realmente as empresas estão querendo quando elas colocam uma vaga com aqueles requisitos ali. Terceira armadilha que pode te tirar de fato da programação: a síndrome do Superman. Eu não sei honestamente o que passa na cabeça de alguns iniciantes ali na programação, mas eu já me deparei com pessoas dizendo que elas queriam aprender a programar com linguagem binária, que são só aqueles 1 e 0, né? Ou então que elas tinham que fazer as coisas com assembly, porque aí elas estariam mais perto, né, dos primórdios, do princípio da programação. Mas, né, deixando de lado assim o extremo, vamos para algo mais próximo aí da realidade da maioria, que é as pessoas acreditando que elas precisam ter o domínio completo de algo para só aí elas poderem avançar, né, poder mandar currículo para um estágio, para um trainee ou até para um júnior. E aí, literalmente, muitos iniciantes ficam com a crença de que eles não podem pesquisar em nenhum lugar, ou que eles não podem copiar o código de algum outro lugar. Por exemplo, o Stack Overflow ou um tutorial que ele fez. Tem iniciantes que eles acreditam realmente que eles vão decorar 100% do código e que eles nunca mais vão precisar consultar aquele código ali. E assim, tem muitas coisas que a gente faz várias e várias vezes repetidamente ao longo do nosso dia que realmente a gente acaba decorando ali e acaba fazendo de uma forma muito simples, né, muito tranquilo, porque literalmente a gente decorou aquilo. Mas acredite em mim, muitas vezes quando a gente está fazendo algo que a gente não costuma fazer todos os dias e que a gente já fez em algum momento, a gente literalmente abre o nosso código lá no GitHub ou em algum outro repositório que a gente tenha, vai lá e dá um Ctrl+C, Ctrl+V, porque o que importa é que a gente já fez aquilo ali funcionar, a gente sabe como é que funciona para explicar e para melhorar aquele código e vida que segue. Então, pare de achar que você tem que saber tudo, tá? Assim, vai ser a maior perda de tempo da sua vida. E aí, essa síndrome do Superman, que você acha que você tem que ser o invencível e invulnerável, vai fazer você cair numa outra síndrome que é muito pior, que é a síndrome do impostor. E no momento que você cair na síndrome do impostor e acreditar que você não é capaz, que você não dá conta do recado, que você nunca vai conseguir, aí literalmente você vai cair nessa armadilha e pode literalmente acabar desistindo da área. Eu lembro como se fosse hoje uma tarefa que eu tive que fazer uma vez, que eu estava lidando com um mapa e com um sistema de coordenadas e a gente estava utilizando uma biblioteca que se chama Leaflet. E ela é basicamente uma cópia do Google Maps, mas ela é open source, então não precisa pagar, né, para Google para utilizar. E tinha uma coisa que precisava ser feita, que era o seguinte: quando abrisse a barra de pesquisa ali dentro do mapa e colocasse uma localidade, aí ia listar essas localidades. E no momento que eu clicasse ali na localidade que eu escolhi, não importa onde eu estivesse no mapa, esse mapa ele tinha que centralizar naquele local, naquela coordenada,
E além de centralizar naquela coordenada, ele tinha que dar um pequeno zoom para aproximar um pouco mais ali, ficar mais claro em que lugar, né, a gente estava acessando, a gente estava criando as informações. E, cara, isso foi completamente bizarro na época de fazer. Não tinha muita documentação. Eu fui literalmente fazendo e tentando e errando. Fui no Stack Overflow, busquei pessoas que tiveram os mesmos problemas, vi issues que estavam abertas no próprio GitHub ali, né, no repositório da biblioteca. E eu lembro que eu passei uma semana em função disso e eu fazia e evoluía um pouquinho de cada vez, mas eu já estava com a cabeça quase explodindo, né, de tanto lidar com aquilo ali e não conseguir progredir. E eu lembro que um dia eu literalmente fiquei até mais tarde e as horas foram passando e tal, eu não estava conseguindo fazer e eu pensei, cara, não dá, não vou conseguir, eu vou entregar desse jeito, isso aqui é o meu limite, não dá mais. E eu lembro de ir pro quarto, assim, e me deitar e ficar olhando pro teto, é, cara, pensando que realmente eu era. Aquilo não era pra mim, que eu não ia conseguir evoluir na minha carreira. E é muito engraçado porque às vezes a gente vai dormir e sonha com o código, sonha com o bug que a gente tem, né? E eu lembro que naquele dia eu peguei, né, tinha feito um café e tudo mais, tomei, relaxei, fui tomar um banho. E aí no meio do banho, assim, me deu aquele estalo do que eu precisava fazer. E eu lembro que eu comecei a me secar rápido, assim, e não, eu vou lá e tal. Peguei, botei uma roupa, assim, de qualquer jeito, sentei na frente do meu note e coloquei ali a solução que eu imaginei que seria a correta. E, por incrível que pareça, era de fato, era uma coisa super simples e que, quando eu tirei, né, tirei um tempo para pensar em outras coisas, aquilo literalmente veio na minha cabeça, como se tivesse alguém soprando para mim e eu consegui resolver. E aí eu peguei e comitei naquela hora ali mesmo, né? Eu tava tão eufórico que eu tinha conseguido resolver, que eu passei pra frente lá, nem me preocupei que alguém pudesse olhar assim, tá trabalhando fora do horário ou algo assim, né? Então, só pra você ter uma ideia, né, de que todo mundo tem dificuldades no início. A gente muitas vezes se pega tendo dificuldades com, assim, ó, outro exemplo. Eu me lembro que da primeira vez que eu vi a Reis, eu achei uma coisa incrivelmente difícil. E é bizarramente de fácil, simples. É algo que a gente trabalha todo dia, a gente lida com arrays e com métodos de array, literalmente, cara, diariamente, em cada tarefa que a gente faz, né? E na época, quando eu comecei a aprender a programar, a lógica de programação e tudo mais, eu lembro que quando eu cheguei em arrays, eu pensei assim, nossa, mas isso aqui é muito difícil. Não entrava na minha cabeça. E, ok, literalmente não entrava na minha cabeça porque o professor explicava de uma forma né, não era tão claro assim. Mas depois que eu me propus a ir além, a aprender mais, né? Quando eu voltei para aquilo, para reforçar esse estudo, eu finalmente entendi, pareceu muito mais fácil. Então, é o que eu sempre digo, né? Avance, não fique parando, porque a gente vai ver coisas da base eternamente. Lógica, por exemplo, a gente vê todos os dias. Então, você vai ter dificuldades, só avance e continue indo, porque você vai ver que vai ficar mais fácil. E principalmente aceite errar, tá? Erre, faça funcionar, aí depois que você fez funcionar, entenda por que funcionou e por que você fez daquele jeito, e por fim, melhore. Esse é o ciclo. Você vai aprender muito mais com os seus erros do que com os seus acertos, então se permita errar, beleza? Você não é o Superman, mas você também não é um impostor. E aí a quarta armadilha, ela é uma consequência da anterior, que é se cobrar demais nos estudos. Então muita gente quer resultado muito rápido e aí acaba se forçando numa situação que ela não consegue manter, né? Então começa a fazer ali horas e horas de estudo, 8 horas de estudo no final de semana, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo, estudo e literalmente não entra na cabeça porque a pessoa está tentando pular etapas e chegar mais rápido do que ela poderia numa determinada localidade. Então, por exemplo, quando você quer fazer uma viagem, você pode ir de avião, você pode ir de carro ou você pode ir a pé. Você vai chegar no lugar de qualquer jeito. Em algumas você vai demorar mais, em outras você vai ir mais rápido. Mas não tente se cobrar ou tentar fazer algo mirabolante
principalmente se comparando com pessoas que conseguiram entrar de fato mais rápido. Então, por exemplo, nós temos alunos na escola da Javanauta que conseguem entrar para programação em 2, 3 meses, mas tem outros alunos que só conseguem depois de 6, 8 meses. Então, a realidade de cada pessoa é diferente. Tem pessoas que podem estudar muito mais tempo. Tem pessoas que trabalham durante o dia e só têm literalmente 1 ou 2 horas de estudo durante a noite, quando chegam em casa, e ainda precisam dedicar o tempo cuidando dos filhos, dando atenção para a esposa, ah, se divertindo também, porque né, ninguém é de ferro. Então, literalmente, não tente colocar uma meta super incrível nos seus estudos quando você literalmente não pode fazer aquilo. Mais vale você estudar 2 horinhas ou 1 horinha 100% focado e prestando atenção naquilo do que querer estudar muitas e muitas horas, sendo que na segunda hora, na terceira hora, você já começa a prestar menos atenção, você já não, né, já está com o celular na mão, já está pensando em outra coisa que você precisa fazer, pensando nos problemas, nos boletos, e aí quando você vê, você assistiu uma aula, mas literalmente não faz ideia do que você viu porque você não prestou atenção. É claro que depende muito do plano de estudo, né? Por exemplo, quando eu estou pensando numa aula, eu sempre penso em como é que eu consigo fazer micro sensações de ganho, né? Micro sensações de vitória, porque é algo também que vem, né, da gamificação, que faz com que, se a pessoa ela sentir que ela está avançando, mesmo que ela não esteja avançando daquele jeito que ela achou que ela deveria, né, estudando 8 horas por dia, maratonando as coisas, se ela sentir que ela está avançando pouco a pouco, né, e tendo pequenas vitórias, ela vai se sentir mais confiante e vai conseguir avançar mesmo que ela esteja estudando 2 horas por dia, 1 hora por dia, ou até que ela não consiga estudar todos os dias da semana, né? 2, 3 vezes por semana. Desde que você consiga ver que você está evoluindo, mesmo que um pouquinho, você vai ter essa sensação, né, de progressão. E aí você vai escapar da armadilha de se cobrar demais pelo estudo porque você acha que você está ficando para trás. E aí a quinta armadilha, ela vai, né, na mesma linha de raciocínio, né? A gente vai indo uma escadinha assim de armadilhas e ela é não ter alguém para te guiar. Muitas pessoas que conseguem entrar de forma mais rápida e mais linear na programação, geralmente estudam com amigos ou de repente estudam em casal, né? É algo que funciona muito bem também. Mas você ter mais pessoas estudando com você é muito útil, porque vocês vão se ajudar quando um travar, quando tiver erro, alguma coisa assim, e sempre um vai ter mais facilidade num lado, o outro vai ter mais facilidade no outro. Então, fazer isso em conjunto é muito importante. Mas também é muito importante ter alguém para te guiar nesse passo, né? Para ser ali quase como se fosse um mentor, né? Um guia, principalmente alguém que já passou pelas coisas que você passou e sabe quais as armadilhas que você pode cair e vai te incentivar a continuar, vai te dizer literalmente a real das coisas, né? Vai te guiar nesse caminho. E eu sei que nem todo mundo, né, pode ter acesso ao WhatsApp ali de um professor que possa tirar suas dúvidas, te tranquilizar, te guiar pela carreira, né? Mas honestamente, se você puder, né, fazer esse investimento em você mesmo, de ter alguém que possa te ajudar, né, nesse momento, com certeza você vai conseguir escapar dessa armadilha que é não ter ninguém para conversar, não ter ninguém para acompanhar esse processo que você está fazendo e te dar uma injeção de ânimo quando você estiver para baixo. E isso é normal. Vai ter momentos em que você vai desconfiar de você mesmo, que você vai sentir que você não está indo no caminho, não está evoluindo do jeito que você gostaria. E ter alguém para dizer que você está fazendo a coisa certa, apenas continue, vai fazer muita diferença. E aí a sexta armadilha é justamente a falta de direção. E aí nesse ponto aqui, tá? Infelizmente, eu conheço algumas pessoas que elas tentaram entrar para a área da programação e aí elas começaram a estudar de lógica de programação, foram escolher uma linguagem, mas aí começaram a olhar, mas Java é muito difícil, né? Eu vou ir para o JavaScript. Aí foram para o JavaScript, mas eu vi que agora é o Python que está bombando, né? E aí foram pro Python e tal, aí
mas é difícil, programação e tal. Eu vi que a área de agilista tá indo muito bem, aí foi tentar ser agilista. Aí depois queria ser product owner. Aí por fim, mas é que QA, né, é mais tranquilo do que ser programador. Vou tentar ser QA então. E aí foi que né, essas pessoas aí que eu conheço acabaram desistindo. E, cara, honestamente, você vai ter dificuldade em qualquer carreira, qualquer profissão, seja da área da tecnologia ou não. Então não fique pulando de uma linguagem para outra ou de uma área para outra dentro da programação, porque você acha que vai ser mais fácil, vai ter um caminho mais curto, né? Literalmente, não tem muitos atalhos, tá? Você vai ter que estudar e fazer por onde. É o único jeito de você conseguir alcançar o que você quer. E aí, honestamente, se você faz uma escolha errada no início, beleza, é útil e é normal e até recomendável que você mude o caminho, porque você está fazendo uma escolha errada. Agora, se você já foi no Google, já foi no LinkedIn, olhou qual a área da programação que tem mais vagas, percebeu qual a linguagem de programação que tem mais oportunidades e que também dá mais oportunidades para quem está iniciando. Se você já fez essa pesquisa, né, já sabe o que você tem que fazer e você já escolheu, tomou a escolha certa e começou a estudar isso, então não desvie o seu caminho. Continue, vá e faça e estude até o fim, porque você não vai se arrepender. É só assim que você vai conseguir chegar até lá. Inclusive, se você não fez essa pesquisa, eu fiz essa pesquisa, né, de mercado, do qual é a área que mais tem vagas e a linguagem de programação que mais tem vagas. Eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir logo na sequência. E aí você vai poder saber qual o caminho certo que você pode escolher para entrar de uma forma mais fácil, mais prática na área da programação. Belezinha? Fui, te vejo lá.